Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e o osso se juntara, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz isto. Amém. Graças a Deus. O Senhor Deus deu ao profeta uma visão diferente. O Senhor mostra a Ezequiel em uma visão algo para que pudesse explicar algo. Era uma época na vida da igreja, do povo de Israel, em que eles estavam vivendo angustiados e tristes, estavam vivendo como se estivessem mortos. Tanto é que no final o Senhor diz: eu porei em vós o meu espírito e vivereis, porque o povo estava como se estivesse morto em uma sepultura. Faltava ânimo, faltava vida, faltava coragem para o povo, e não era um povo qualquer. Nós estamos falando do povo de Deus, aquele povo que havia participado, vivenciado maravilhas extraordinárias que Deus havia feito. O povo que conhecia a história do Deus de Israel, desde a época do Egito, da escravidão, da libertação, da travessia pelo deserto, a abertura do Mar Vermelho, e tantas coisas que Deus havia feito. Era um Deus tremendo, era um Deus poderoso, e esse povo era povo desse Deus, e esse Deus era Senhor desse povo. Não era um povo qualquer. Mas quando eu olho para os dias de hoje, eu olho para você, e quando eu olho para você, eu também não olho para uma pessoa qualquer. Quando eu olho para a igreja como povo, também não olho como um povo qualquer.
Nós somos o povo escolhido por Deus, nós somos a nação eleita, nós somos a geração de adoradores que se levantou nesse tempo para profetizar aos quatro cantos deste mundo o ano aceitável do Senhor. Quando eu olho para esse povo, eu vejo esse povo, aquele povo que nós falamos sexta-feira, a qual o Senhor deu poder e autoridade para fazer a obra dele. Deus deu poder e autoridade para expulsar os demônios, as enfermidades. É este povo que eu vejo. Você não é uma pessoa qualquer. No mundo espiritual, você tem uma identidade, assim como você tem no natural. A identidade sua no mundo natural é uma RG que você apresenta em alguns órgãos, em algumas situações, para mostrar quem você é. Mas no mundo espiritual, a sua identidade se chama Espírito Santo de Deus. Quando o inferno olha para você, ele vê que você é servo do Deus vivo, propriedade exclusiva de Deus. E nós servimos esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso e esse Deus tremendo. Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não temos vida. E o Deus que nós servimos não é um Deus de uma religião, não é o Deus que nós criamos, é o Deus que criou os céus e a terra, é o autor da vida eterna, conservador de todo o gênero humano, é o Deus soberano, todo poderoso, triuno, onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que nós servimos. Mas por outro lado, em alguns momentos da vida, nós nos deparamos com situações que nos deixam desanimados, nos deparamos com situações que nos deixam tristes. Às vezes, em meio ao louvor e adoração da igreja, alguns corações têm se apresentado tristes diante de Deus. Algumas pessoas têm vivido desanimadas, algumas pessoas estão vivendo sem energia, algumas pessoas estão vivendo como que se não tivesse nenhum ministério, algumas pessoas estão vivendo como se não fosse importante no reino de Deus. E o diabo tem feito com que algumas pessoas acreditem que o tempo dela na obra de Deus já passou, que o tempo dela de fazer a obra de Deus já cessou. O diabo tem levado muitas pessoas a viverem tristes e angustiadas, mesmo em meio a esse povo que serve esse Deus soberano e poderoso. Quando Deus viu o povo sofrendo, Ele levou Ezequiel a ter uma visão de um vale, mas não era um vale qualquer, era um vale que estava cheio de morte, não estava cheio de cadáveres, estava cheio de ossos secos, e a Bíblia ainda enfatiza, ossos sequíssimos, sem vida nenhuma, um vale de ossos secos. E ele mostra para Ezequiel esta visão, para comparar com o que o povo estava passando, com o que o povo estava enfrentando. Então nós vamos usar como metáfora esse vale de ossos secos. E quando nós olhamos para um vale de ossos secos, nós só vemos morte. Quando olhamos para esse vale, essa visão de Ezequiel, nós não vemos vida. E assim tem sido a vida de algumas pessoas. Mas o que leva um cristão, o que leva um ser humano a viver como se estivesse vivendo num vale de solidão, de angústia, de tristeza e de morte? O que leva um cristão a viver em um vale como se não houvesse mais vida, como se não houvesse mais esperança? O que leva o cristão para esse vale são as dores e as angústias, os problemas e os sofrimentos da vida. É interessante e é importante nós entendermos uma coisa: todas as pessoas, independente do credo religioso, independente da sua vida, seja ela econômica, seja cultural, seja a língua, seja qual for o povo,
seja qual for o lugar aonde ele mora, todos enfrentam dificuldades na vida, e há algumas pessoas que acreditam que o problema dela é bem maior do que o outro. Na grande verdade, a maioria das pessoas, quando passa por um vale, quando passa pelo sofrimento, quando passa por uma luta, ela é levada a acreditar que ninguém tem passado por problemas igual ela, que ninguém tem uma luta igual a dela. Mas é difícil mensurar a luta de alguém e comparar a luta de uma pessoa com outra pessoa, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma formação, cada pessoa tem um grau de entendimento, cada pessoa tem um grau de sabedoria um pouco diferente. Então, alguns problemas que podem ser para você algo muito pesado, para outro pode ser algo mais leve, e para alguns algo que pode ser leve, para você pode ser muito pesado, ou vice-versa. Então não tem como mensurar o problema e nem como comparar. Cada um tem a sua luta, e só você sabe a luta que você está passando. Só você sabe a dificuldade que você está enfrentando, e às vezes num grito de socorro, você tenta buscar ajuda, e você quer contar com a compreensão de algumas pessoas. E aí você percebe que nem sempre esse grito de ajuda trouxe algum alento, em algumas questões até piorou a situação. É por isso que eu digo, conte os seus problemas, conte a sua luta, conte a sua dor, só para duas pessoas. Primeiro para Deus. Deus tem que saber qual é a sua luta. Pastor, mas Deus sabe todas as coisas. Mas é importante que você chegue na presença dEle e lance em oração. A Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus, não porque Ele vê tudo, mas através de você, através da tua súplica e da tua oração, Deus deve conhecer. E a outra pessoa que deve ouvir os seus problemas, são pessoas que podem te ajudar. Se não pode te ajudar, não conte o seu problema. Mesmo que alguém chegue para você e conte a vida dela, os problemas dela, as pessoas meio que gostam de trocar figurinha. Eu conto os meus problemas para você, isso então dá legalidade a você, ou direito a mim de ouvir os seus problemas. Mas não é bem assim. Conte os seus problemas para quem pode te ajudar. Lembra da mulher sunamita? Como é que você está? Como é que você vai? Como é que está a sua casa? Como é que está seu filho? Ela estava angustiada, ela estava desesperada, ela estava aflita, tinha deixado o filho morto na casa dela, mas ela disse assim para Geazi: está tudo bem, vai tudo bem. E ela só contou os seus problemas, derramou a sua lágrima, a sua dor, quando ela encontrou o profeta. Os problemas da vida nos levam a viver assim, ou nos sentir assim, como a visão de Ezequiel, que era uma visão de um vale de ossos secos, um buraco, um lugar sem saída. Quando você pensa num vale, imagina as montanhas de um lado, montanhas de outro lado, e no meio, lá embaixo, o vale. Só que a visão de Ezequiel não era apenas o vale, era um vale de ossos secos. E quando a pessoa passa por um vale, todo mundo passa pelo vale da vida. Passar por um vale é algo inevitável. Todos nós passamos de forma figurativa por um vale. É aquele momento de dor, é aquele momento de angústia, é aquele momento de sofrimento, é aquele momento que parece que não tem mais jeito, parece que é o fim, parece que não tem saída, parece que não vai dar nada certo. Esse é o vale. Quando você entra numa crise, pastor, o que é crise? É quando você passa por um problema que com as suas próprias mãos não tem como resolver. Você precisa de forças maiores. Este é um vale de sofrimento, de angústia, seja qual for a área da vida em que a pessoa está. Mas o problema, quando se está no vale, é a visão. A visão é uma das coisas mais importantes do cristão. A visão é algo que você tem de mais importante na sua vida.
Eu não estou falando de vista, estou falando de visão. Vista é o que os meus olhos enxergam, mas visão é que a minha esperança, a minha fé enxerga. Visão é enxergar lá na frente. Visão é uma estaca fincada lá no futuro. Visão é uma foto, é um retrato do seu futuro. É aquilo que você acredita que vai alcançar. É aquele lugar que você acredita que vai chegar. Isso é visão. E assim como imagina a sua alma, assim é. E quando estamos em cima do monte, nós olhamos ao longe e nós temos visão. Quando se está talvez num lugar amplo, você olha e vê o horizonte e você vislumbra um futuro, você vê um lugar. E quando nós conseguimos enxergar um lugar, nós queremos ir até lá. Nós temos força para caminhar porque nós queremos chegar. Quando você consegue ver lá na frente a esperança, a energia, a curiosidade, o que tem lá, e eu começo a caminhar. Mas quando se está no vale, o problema é que olha para um lado, para o outro e não consegue enxergar muito além dos montes. Não consegue se ter uma visão. E quando não se tem visão, não se tem esperança. Quando não se tem visão, nenhum lugar que a gente almeja chegar, falta energia, falta vida. Quando se está no vale de sofrimento, e nós olhamos de forma natural, a única coisa que nós conseguimos enxergar é a dor, é o sentimento de solidão. Pastor, eu já ouvi muito tempo as pessoas dizendo assim: pastor, solidão, eu não sei porquê, eu me sinto tão só. Porque tem muitas pessoas na minha vida, mas mesmo assim eu me sinto só. Muitas vezes eu sinto uma solidão grande no coração. Minha família é grande, eu tenho muitos amigos, mas uma solidão muito grande. Porque a solidão não é a ausência de pessoas na sua vida. A solidão, ela se instala quando não se tem visão, quando não se tem esperança, quando não consegue enxergar. Então solidão é a ausência de rumo. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai acontecer, e você se sente só. E as pessoas enfrentam a solidão na vida, a todo momento. Chega um momento em algumas áreas, que a gente não sabe para onde vai, não sabe como vai chegar, não sabe o que fazer, e nós nos sentimos desorientados. Então a solidão vem e bate a porta. A solidão é quando nós não sabemos para onde vamos. E quando se está no vale, muitas vezes esse sentimento é forte. Nós não sabemos para onde vamos, não sabemos aonde vamos chegar, e a dor se instala. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre a dor, e a maior dor do mundo. E nós estávamos discutindo qual é a maior dor do mundo. E a maior dor do mundo é exatamente a dor da solidão, é a dor da depressão. É a dor que a pessoa sente por estar deprimida na sua alma. A pessoa em depressão é aquela pessoa que não tem esperança, que não sabe para onde ir. A sua questão mental, a sua questão psicológica está abalada, fisiológica também. Ela não tem uma regularidade na vida. A pessoa deprimida, em depressão, às vezes dorme demais, não tem vontade de fazer nada, só dormir. Tem gente que quando está com depressão não consegue dormir, não tem sono. Alguns comem demais, outros não conseguem comer. Em cada pessoa se manifesta de um jeito diferente. Só que é uma dor terrível da alma que leva a pessoa a desejo de dar cabo da sua própria vida. Então a maior dor do mundo não é a dor, por exemplo, da fome, porque quem tem a dor da fome tem vontade de comer. Quem tem a dor da sede tem vontade de beber. Quem tem a dor de qualquer coisa, há nele uma vontade de vencer aquela dor. Mas quando se tem a dor da depressão, a pessoa não tem vontade de mais de nada. E às vezes a vontade é só de morrer.
A vontade é de dar cabo ao seu sofrimento, é de tirar este sofrimento. Na grande verdade, quando uma pessoa chega a pensar em suicídio, ela nem quer muito dar cabo da sua vida, ela quer dar cabo do sofrimento, da dor que grita na sua alma. Então é a pior dor que existe. E quando se passa pelo vale, muitas vezes, essa dor se torna constante. Por isso temos que ficar atento. Se você tem estado triste, se você tem estado muito angustiado, se você é aquela pessoa que qualquer coisa que antes era normal e hoje te deixa estressado, hoje te deixa nervoso, é aquilo que qualquer coisa te deixa com dor de cabeça, dores nos ombros, dor no corpo, dor no estômago, qualquer coisa te abala, é uma luz amarela que tem que se acender, é o seu corpo reagindo e gritando por causa de um sentimento na tua alma. É hora de parar, analisar e cuidar de você, porque se você não cuidar de você, os outros cuidados serão em vão. É interessante, Jesus disse assim: você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, a primeira coisa é amar você. Se você não amar você, não tem como você amar o outro. Se você não cuidar bem de você, você vai falhar no cuidado do outro. Então você é uma pessoa importante e merece cuidados. Você precisa cuidar de você. Às vezes a luta é tão grande, e às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, e vira e mexe nós nos pegamos, né? Eu cuido de tanta gente, mas quem é que está cuidando de mim? Não sei se você já parou para pensar assim. Eu cuido de tantas pessoas, eu me preocupo com tantas pessoas, mas quem é que está cuidando de mim? Quem é que está se preocupando comigo? O vale é uma metáfora de um lugar decadente, de um lugar onde não se existe mais vida, só existe morte. Quando Ezequiel viu o vale era apenas de ossos, ossos, ossos. Quando você vai num cemitério, pelo menos eu costumo olhar nas lápides, nomes das pessoas, nascimento e morte. Ali dentro tem túmulo, ali dentro do túmulo tem restos mortais, ossos. Mas aqueles restos mortais é de alguém que um dia foi forte, de alguém que teve uma história, de alguém que talvez combateu um bom combate, de alguém que talvez sonhou e viveu os seus sonhos, ou de alguém que não conseguiu viver os seus sonhos. Mas quando se fala de ossos, nós logo pensamos o que antes de osso, o que era forte, vida. A pessoa tinha vida, a pessoa era forte, e agora apenas ossos. Então o ossos é símbolo de uma vida que se foi, algo que era forte, mas que encontrou o seu fim. E Deus leva Ezequiel para ver esse vale de ossos secos, e ele compara estes ossos secos com o povo de Israel. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, o meu povo está assim, era forte, tinha vida, mas agora está morto, por causa dos problemas, das dificuldades da vida. A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículo 11, 12, 13, da epístola de 1 João: quem tem Jesus, tem a vida, mas quem não tem Jesus, não tem a vida. A vida, ela está em Jesus, e quando falamos da igreja, e falamos de forma espiritual, vida. Você se lembra, escute, olha aqui para mim, você se lembra, é só para você pensar, é só uma pergunta retórica, você se lembra do dia em que você teve um encontro verdadeiro com Deus? Você se lembra o dia em que você aceitou Jesus como teu Salvador?
Se eu pedisse para você agora recordar, puxar na tua memória, no teu pensamento, um dia impactante na sua vida com Deus, um dia impactante na sua história, que dia que está vindo aí na sua mente? Talvez tenha sido o dia em que você foi selado com a promessa, em que você foi batizado no Espírito Santo. Talvez o dia em que você recebeu Jesus como Salvador de verdade. Você chegava na igreja e quando o culto começava, parecia que você estava entrando nos céus, parecia que você sobrevoava como os anjos sobrevoam diante do trono cantando e louvando a Deus. A sua alegria era imensa de estar na casa do Senhor. A sua felicidade era visível a todos. Quando você recebeu Jesus, aquele amor, aquela paixão pelas almas, aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de fazer, de construir, e você começou a orar, jejuar, trabalhar, construir, fazer, mas de repente a circunstância da vida, os problemas, o sofrimento, a angústia, a dor veio e roubou de você essa vida. E às vezes quando se olha para você, vê apenas hoje um religioso, alguém que vai na igreja porque tem medo de morrer e ir para o inferno, porque se não tivesse medo talvez nem iria mais na igreja, porque aquele prazer de estar na presença de Deus foi embora, aquela alegria, aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de produzir, já não existe mais. Talvez você era aquela pessoa que fazia acontecer, mas hoje você apenas espera ou apenas vê as coisas acontecendo. Já não há mais aquela força. Vale de ossos secos, ossos, ossos e ossos. E ali era um lugar de morte. O vale de ossos secos era um lugar de morte. Morte. Por favor, pense um pouco, o que é a morte? Quando pensamos em morte, logo nós pensamos, quando alguém vai para a sepultura, pensamos no velório, pensamos em cemitério. Quando se fala em morte, logo se pensa em uma experiência que acontece no fim da vida, quando o tempo acabou. Mas o povo, na visão de Ezequiel, estava vivendo em morte. Tanto é que Deus diz: eu vou abrir as vossas sepulturas, porque vocês estão mortos. Mas eles andavam, eles falavam, eles estavam vivos. Então isso me leva a ver que a morte não é uma experiência que acontece no fim da vida, mas a morte acontece todos os dias durante a vida de muitas pessoas. A morte é aquele momento em que você não tem mais esperança. A morte na sua vida, em algumas áreas, é aquela que você acha que não tem mais jeito, acabou, é o fim. A morte é tudo aquilo que diz não vai dar certo. A morte é tudo aquilo que te puxa para baixo. A morte é tudo aquilo que diz não adianta tentar, acabou, não tem mais jeito. E isso acontece durante a vida. O povo de Ezequiel estava vivendo assim. A morte é quando você não tem força para mudar. E você talvez já tenha dito: olha, não tem como, vai ficar desse jeito. A morte é aquela força que diz que todo esforço que você fizer será inútil, porque não vai mudar nada. Então tem muitas pessoas profetizando, ou professando, melhor dizendo, a vida, mas tendo experiência de morte no seu cotidiano. Assim estava o povo de Israel, e assim está muitos da igreja de Deus nos dias de hoje. Quando Deus olha para você, o que Ele tem visto em você? A vida ou a morte? No seu dia a dia, na sua casa, no teu trabalho, nos teus pensamentos, nos teus sonhos, na sua história, o que Deus está vendo? Vida ou morte?
Ezequiel é levado na visão a olhar para o vale, e o vale estava cheio de ossos, ossos sequíssimos, o que reforça a ideia da morte, ossos sequíssimos, espalhado por todo o vale, vários ossos. Aí Deus então resolve fazer uma pergunta ao profeta. Olha, preste atenção. Pastor, eu estou ouvindo aí, eu acho que eu estou mais ou menos passando por esse problema, eu estou mais ou menos passando por esse sofrimento, eu acho que existem muitos pontos de morte na minha vida. Talvez você olha para trás e pensou agora de quando você começou, quando você fazia. Hoje talvez você tenha até cargo na igreja, mas é só cargo. Por que você acha que algumas pessoas acham pesado o trabalho na igreja, o cargo na igreja? Porque ela está carregando nas costas só o cargo. Mas o cargo não é importante, não é tão importante assim. Tanto é que demônios não respeitam o cargo. O diabo não está nem aí se você é pastor, se você é obreiro, se você é presbítero, se você é líder de célula, o que você é. O diabo, os demônios não respeitam cargos, mas eles respeitam o ministério. Quando a pessoa é chamada por Deus, e quando a pessoa vive na direção de Deus. Se você percebe que está nessa situação, a pergunta de Deus ao profeta, parece que eu ouço ela hoje, da mesma forma, aqui nesta noite, para mim e para você. Ao olhar para a nossa vida, ao ver os ossos secos, ao ver o vale de ossos, Deus pergunta para mim e para você, o mesmo que Ele perguntou para Ezequiel. Deus pergunta assim ao profeta: por acaso poderão reviver esses ossos? Eu te pergunto, meu irmão, por acaso poderão reviver estes ossos? Será que é possível uma pessoa voltar à vida? Será que é possível você voltar a produzir como produzia antes, a orar como orava antes, a ter o prazer na presença de Deus como tinha antes, a voltar ao primeiro amor, a ser fervoroso, a voltar a ser cristão? Será que é possível? Pode por acaso reviver esses ossos? A pergunta de Deus tem a resposta de um homem natural, óbvia, não tem como. O homem natural olha e responde: irmãos, como pode, naturalmente falando, um vale de ossos, mesmo sendo uma visão, um vale de ossos, como pode? Não era nem esqueleto, esqueletos são os ossos todos juntos, cada um no seu lugar, era ossos espalhados por todo o vale, todo tipo de ossos do corpo humano. Pode reviver esses ossos? Pode voltar à vida? Não tem como. A resposta óbvia é não. É morte, acabou. Morte, acabou. Mas essa é a resposta do homem natural. Mas graças a Deus, você aceitou Jesus como teu Salvador, e você nasceu de novo, e você é um homem, uma mulher espiritual, e você consegue enxergar de forma espiritual. Mas de forma espiritual, ao olhar para os ossos secos da nossa vida, nós temos então uma resposta um pouco diferente, como foi a do profeta. A situação era tão triste, era tão terrível, que o profeta nem cravou: Senhor, pode sim, eu acredito, eu creio. Mas ele disse assim: Senhor, tu sabes. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele já conseguia enxergar de uma forma um pouco melhor, mas nem o profeta estava assim tão animado. Mas ele esperava que Deus fizesse alguma coisa. E talvez você olhe hoje para a sua vida e a sua resposta não seja assim tão animada, mas você já pode dizer como o profeta: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Levanta o seu dedo para o céu assim e fala: Senhor, tu sabes.
dedo para o céu, olhar para o alto e ao mesmo tempo para a sua vida, fala: Senhor, Tu sabes. E Ele sabe todas as coisas. E você só precisa começar a crer que Deus pode, quer e vai fazer. Mas você percebeu que tudo aquilo que Deus faz na vida do homem, Ele usa o homem para fazer? Deus então disse assim, versículo 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, olha só que interessante, escute, olha aqui para mim. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Peraí, não parece loucura? Se fosse esqueleto, não tinha os músculos, não tinha o tímpano, não tinha aqui a bigorna, o martelo, tudo que você tem aqui que forma a sua audição, não tinha nada. Mesmo que se fosse esqueleto, imagina osso espalhado, mas diz Deus para o profeta dizer para os ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Mas como pode um monte de ossos ouvir alguma coisa, se osso não tem audição? Isso nos reforça, e eu posso dizer para você com toda certeza, que Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, que quando Ele fala, até quem não tem ouvido pode ouvir a voz de Deus, a voz que transforma, a voz que modifica, a voz que faz o milagre acontecer. Então Ele disse, osso seco, profetiza, e diz-lhe, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. O versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que Deus disse, olha o que Deus disse, Ezequiel, eu vou fazer estes ossos reviverem. Eu, Senhor, vou fazer estes ossos reviverem. E nesta noite, Deus está dizendo que vai fazer reviver na sua vida, a sua força, a sua fé, o teu sonho, o teu ministério. Hoje é noite de mudança, se você quiser, hoje Deus vai fazer reviver em você os desejos que você tinha antes, o prazer que você tinha antes de servir a Deus e de fazer a obra de Deus. Deus não quer te ver parado. Deus, quando chamou você, Ele limpou você, Ele cuidou de você, Ele preparou você, Ele nomeou você para ir e dar frutos. Você é um milagre de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, você é milagre de Deus. E Deus espera em você, espera por você. Mas só que tinha uma coisa: o milagre só iria acontecer. Quem ia fazer o milagre? Deus. Mas só ia acontecer se o profeta profetizasse. Diga assim: um milagre, quem faz é Deus, mas ele só acontece quando o profeta profetiza. Tem um ditado aí fora que diz: quem tem boca, vai a Roma. Aqui na igreja, nós também temos esse ditado, só que a gente mudou um pouco, né? Não é nem de vai a Roma, do verbo ir a Roma, e nem de vaiar. O nosso é diferente. Quem tem boca, profetiza. Diga bem forte: quem tem boca. Vamos lá, repete comigo: quem tem boca, profetiza. De novo, bem forte: quem tem boca, profetiza. Vira bem tufunha do verbo tufunhar. Não procura no dicionário tufunhar, essa é uma invenção minha. O verbo tufunhar, eu tufunho, tu tufunhas, ele tufunha, nós tufunhamos, vós tufunhais, eles tufunham. Então tufunha o seu olhar na cara do teu irmão e fala assim: eu tenho boca. Dá uma olhada, a ver se ele tem mesmo.
Fala de novo, fala assim: eu tenho boca. Então agora você diz para ele: então você pode profetizar. Quem tem boca profetiza, então profetiza sobre o vale de ossos secos, porque assim diz o Senhor: se o profeta profetizar, eu farei vida, trarei vida novamente a este lugar de morte. Na sua casa, na tua família, em alguma área em que a morte se instalou, eu quero fazer outra pergunta para você: por acaso existe algum profeta na tua casa, na tua família e nesta cidade? Tem profeta na tua casa? Tem ou não tem? E cadê o profeta da tua casa? Tem gente procurando, cadê? Vou perguntar de novo, porque tem gente que não respondeu. Cadê o profeta da tua família, da tua casa? Levanta a mão e dá um glória. Diga: eu sou profeta na minha casa. Diga: eu sou profeta na minha cidade. Eu sou a pessoa que Deus chamou para abençoar. Então, profeta, abra a sua boca e profetiza. Profetiza, não importa se a morte se instalou, profetiza, porque quando você profetizar, Deus vai trazer vida. Quando você falar, Deus vai fazer reviver. Os ossos secos voltarão a viver, diz o Senhor dos Exércitos. Então não deixe de profetizar. O milagre só acontece quando o profeta profetiza. Profetiza na tua casa, profetiza no teu trabalho. Irmãos, não use palavra de maldição, mas de bênção. Profetiza na tua célula, profetiza na tua igreja, profetiza na vida do teu irmão, profetiza na vida do teu amigo. Profetiza, porque você é profeta de Deus. Então, diz o versículo 7, profetizei como se me deu ordem. Ele profetizou, e quando ele profetizou, olha o relato, e quando profetizou, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, ele ouviu um ruído, um barulho, enquanto ele profetizava. Eu fico imaginando, tudo bem que é uma visão que Deus deu para Ezequiel, mas ele ouviu um ruído, e esse ruído que ele estava ouvindo, era os ossos se mexendo. Não estou falando de filme de terror não, é milagre. Ele começou a profetizar e os ossos começaram a se mover no vale. Se você começar a profetizar, e você vai profetizar hoje, a hora que você abrir sua boca para profetizar, coisa que nós vamos fazer daqui a pouco, você vai ouvir pela fé um ruído, o ruído dos ossos se movimentando, o ruído dos espíritos malignos saindo, porque há poder no nome de Jesus, e essa autoridade está sobre a igreja, sobre o profeta, e você é profeta. Interessante, ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Irmão, você pode imaginar na visão de Ezequiel, um monte de um monte de ossos espalhado por todo o vale. De repente ele começa a profetizar: osso seco, ouvi a voz do Senhor, e ouvi um ruído. Ele olha, os ossos, um vem para cá, outro vem para lá. Não era o Michael Jackson no trailer lá, era os ossos se ajustando, sabe? Vocês querem que eu falo cada nome dos ossos do corpo? Tá, depois eu mando por e-mail. Foi juntando, cada osso ao seu osso. E de repente já não era mais um vale de ossos secos, mas era um vale de esqueletos. Glória a Deus, já mudou alguma coisa. Talvez a sua vida não está sendo um vale de ossos secos, mas só de esqueleto. Qual que você prefere, ossos secos ou esqueleto? Misericórdia, irmão. Para nenhum desses. Era um vale de esqueleto. Mas os esqueletos eram só ossos.
Mas diz assim o versículo 8: quando ele profetizava, quando você profetiza, o milagre começa a acontecer. E se ouvir o som, um ruído, continue profetizando. Os ossos se juntaram, continue profetizando. Versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Agora já não era mais esqueleto, era cadáveres. Já é um avanço. Ossos secos viraram esqueletos, agora cadáveres, mas ainda não havia vida. Agora Ezequiel tinha um exército, mas o que faz um exército de cadáveres? Nada. O que faz um exército morto? Nada. Eu não sei qual fase dessa você está, de ossos secos, de esqueleto, ou apenas um soldado morto. Não vai conseguir fazer nada. Seguindo a leitura, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. Irmãos, preste atenção, profetiza. Ouviu ruído, continue profetizando. Juntou nervos, pele, se tornou mortos, mas continue profetizando. Você tem que profetizar o tempo todo, não importa se a situação está ruim, profetiza, profeta. Não importa se está delicado, profetiza, profeta. Não deixa de profetizar, porque quando você profetiza em nome de Jesus, mesmo que pareça que não esteja acontecendo nada, alguma coisa está acontecendo, porque você está profetizando. Então não deixe de profetizar. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. E o milagre aconteceu, e eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Agora o vale estava cheio de soldados, guerreiros, pronto para a batalha. É assim que Deus quer que você esteja, mesmo que você esteja no vale, esteja de pé, guerreiro, cabeça erguida, pronto para a batalha, porque o vale ou o deserto não é o teu lugar. O deserto e o vale não é a tua sepultura. Deus tem coisas maiores para você. Levanta a cabeça, crê na promessa e siga em frente. O vento do Espírito soprou sobre os mortos e trouxe vida. Essa noite eu quero que você profetize. Irmãos, alguém vai profetizar essa noite sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o teu emprego, sobre a tua vida em qualquer área. Alguém vai profetizar hoje. E quando esse alguém estiver profetizando, Deus vai fazer acontecer. Eu acho que você já sabe quem é este alguém que vai profetizar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre os teus projetos, os seus sonhos. Você pode achar aqui quem é esse profeta? Você mesmo. Então, meu irmão, ossos secos se tornaram esqueletos, depois cadáveres, depois um exército se colocou de pé,